A importância do comandante Armon para o movimento espírita é muito grande, não só para o de São Paulo, como também para o Brasil, porque ele foi um idealizador das escolas de mediunidade da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Essa foi a grande contribuição dele. Me parece que essa crítica que fazem ao comandante Armon sobre o fato de ele ter incluso nos cursos da federação a parte de estudo comparado de religiões tenha sido um fato onde diminui um pouco esse trabalho que ele tem feito. No entanto, eu quero dizer que para nós compreendermos a religião espírita, ou se fôssemos de outra religião, é muito importante que a gente conheça as religiões de outras pessoas. Isso faz com que nós valorizemos a nossa própria religião. Então eu acho que o que alguns julgam como uma falha, um defeito dessas escolas, na minha opinião, é a grande virtude dessas escolas. Ele foi uma pessoa que teve uma percepção muito boa do movimento espírita, no sentido de que você tem o espiritismo até hoje, desde a codificação kardeciana, ele tem trazido para o seu seio pessoas com uma certa intelectualidade. Não é uma religião de massas. Então, essas pessoas exigem muita coisa. E o fato de nós estudarmos outras religiões significa que nós estamos colocando uma cultura dentro da nossa cultura e que só vai valorizar essa cultura espírita. É muito importante que a gente perceba que a cultura espírita, ela se forma de uma base muito sólida, com uma experimentação científica e que redunda numa parte moral e filosófica que tem satisfeito uma faixa da população muito grande, porque mostra que o homem não morre, que o homem sobrevive, que o espírito se comunica, e outros postulados da doutrina que explicam a lei que nos diz que Deus é justo porque nos concede oportunidades iguais a todos, sejam eles pobres, ricos, de raças diferentes, segundo aquele seu merecimento. Eu acredito que esse aspecto religioso é a essência da doutrina. Sem desdenharmos em absoluto da parte da comprovação científica, que hoje avançou muito desde o desencarne do comandante Armon, nós temos investigações científicas muito sérias, muito boas, com relação à transcomunicação instrumental, uma pesquisa muito séria que vem sendo feita no momento, que é a comprovação da reencarnação através de exames datiloscópicos, que é muito interessante, as experiências pós-morte. Tudo isso veio depois e diz que o Espiritismo, em absoluto, não deixou ao lado científico à parte.
mais o aspecto religioso, do consolo, do coração se oferecendo para outro coração, de irmão para irmão. Isso, se apagar isso, a palavra de Jesus dentro do Espiritismo, nós estaremos aí tentando apagar o próprio Espiritismo nas nossas vidas. Olha, me parece que o comandante Armon, pelo que eu conheço, ele teve a humildade de recuar em diversas posições que ele assumiu ao longo da sua vivência espírita. Uma delas foi com o Pietro Baldi, que eu tenho confirmações disso, mas eu não discordo do comandante quando ele diz que nós devemos estudar o Ramatiz, e cada um vai concluir conforme Paulo nos exorta, de que examinai tudo e retende o que é bom. Então, nós não podemos criticar Ramatiz antes de lê-lo. Nós temos que estudar Ramatiz para saber se as teorias dele são verossímeis ou não. O conselho do comandante Armon não estava fora de parâmetros que eu concordo. É bom que se diga que eu sou um espírita resolvido, ou seja, sem qualquer tipo de problema, de questionamentos depois que eu comecei a praticar o espiritismo. Mas eu também me considero um livre pensador e, como tal, eu não me nego a estudar qualquer tipo de ramo espiritualista, que é a grande meta que eu tenho, é de ser um buscador. Muito embora espírita, eu sou um buscador, e nisso os meus pensamentos concordam com o do comandante Armon. E eu queria dizer também que o comandante Armon pode ter adquirido, acredito que adquiriu, essa visão espiritualista, essa, digamos assim, visão de necessidade de estudar todas as religiões através da sua atuação na maçonaria. Porque na maçonaria nós temos um conceito de que as pessoas entram para a maçonaria independentes de sua religião. A maçonaria não é uma religião, muito embora tenha princípios religiosos. E ele adquiriu, quando jovem, que ele era um jovem quando entrou na maçonaria, talvez essa mentalidade de um livre pensador, e trouxe ela para dentro do espiritismo, sem significar que isso tenha conspurcado de maneira nenhuma a sua atuação dentro do espiritismo. Pelo contrário, ajudou muito, porque quando você entra na maçonaria, se admite no seu seio pessoas de todas as religiões, desde que preencham alguns requisitos, como a liberdade de consciência. E dentro desse espírito, você conversa sobre qualquer religião, se informa sobre qualquer religião com as pessoas que estão ali presentes, com seus irmãos de maçonaria, despido de qualquer tipo de preconceito, porque o seu interesse é crescer interiormente, se informar sobre todas as religiões. A partir disso, essa formação do comandante Armon provavelmente o tenha levado a uma consciência de que o espírita tem necessidade, tinha e tem necessidade de se aplicar no estudo comparado de religiões.
porque vai ser muito mais útil a ele e ele vai poder compreender muito mais o Espiritismo quando conhecer também outras grandes religiões da humanidade.